Você já se perguntou por que alguns homens conseguem durar tanto tempo na cama enquanto outros sentem que tudo acaba antes mesmo de começar? E mais, será que existe alguma forma natural de controlar a ejaculação precoce sem depender de remédios ou produtos milagrosos? Essa pergunta assusta muita gente, e não é para menos. A verdade é que a ejaculação precoce afeta a autoestima, os relacionamentos e até a qualidade de vida de milhares de homens, e a maioria nem sabe que isso tem solução. E o mais curioso é que muitos nunca conversaram com ninguém sobre isso. Nem com a parceira, nem com amigos, e muito menos com um profissional da saúde. Fica tudo guardado, lá no fundo, como se fosse uma falha que precisa ser escondida. Mas calma. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque quer entender melhor o que está acontecendo com você ou com alguém próximo, e principalmente porque acredita que dá para mudar essa história. E sim, dá mesmo. Antes de qualquer coisa, precisamos descomplicar esse termo. Ejaculação precoce não é frescura, não é falta de experiência e muito menos falta de interesse pela parceira. Ela pode acontecer por diversos motivos, e nem sempre o corpo é o vilão. Em termos bem simples, a ejaculação precoce é quando o homem ejacula antes do que gostaria, muitas vezes com pouquíssima estimulação sexual, e isso pode ocorrer até antes da penetração ou logo nos primeiros segundos. E a grande questão é que isso se repete. Não é só uma vez ou outra, é frequente, a ponto de causar frustração, ansiedade e até medo de falhar novamente. Agora me diz, se a mente está ansiosa, o corpo tenso, a confiança abalada, como é que alguém vai se entregar com prazer no momento íntimo? Uma coisa muito comum entre homens que vivem com esse problema é o silêncio. Eles não falam, não perguntam, não pedem ajuda. E com isso o problema vai crescendo por dentro. Aí vem a comparação com os outros, os comentários maldosos, a pressão para provar que é homem. E no meio de tudo isso, o prazer some. A relação vira uma corrida contra o tempo, uma cobrança. E a conexão entre o casal começa a desmoronar aos poucos. E o mais grave, muitos homens recorrem direto a medicamentos, pomadas e sprays, sem entender o que está por trás do problema, só para tentar resolver rápido. Mas será que isso realmente resolve? Essa é a pergunta que muita gente tem medo de fazer. E é justamente sobre isso que vamos falar neste vídeo, sem enrolação, sem termos técnicos complicados, sem falsas promessas. Você vai entender por que a ejaculação precoce acontece, quais são os principais gatilhos, como o seu corpo e sua mente estão profundamente conectados nesse processo e, o mais importante, o que você pode começar a fazer agora mesmo para recuperar o controle sem depender de remédios. Pouca gente fala sobre o lado emocional da ejaculação precoce, mas ele existe e é forte. Muitos homens desenvolvem um sentimento de culpa, de insegurança, de fracasso. Começam a evitar relações sexuais, inventam desculpas, fogem da intimidade. Tudo isso por medo de decepcionar. Alguns até entram em relacionamentos com muito potencial, mas sabem que não vão conseguir sustentar a parte íntima e acabam se afastando, deixando a relação esfriar. Isso não é exagero. É o que realmente acontece com quem vive esse desafio, no silêncio. E é por isso que falar sobre isso é tão necessário. Outro ponto que confunde muita gente é: mas quanto tempo eu tenho que durar para não ser considerado precoce? Olha, não existe uma regra exata, mas em média, um homem que sofre com ejaculação precoce geralmente atinge o clímax em até 1 minuto após a penetração. Já em casos considerados dentro da média, esse tempo costuma ser entre 3 a 7 minutos. Mas mais importante que o tempo é a satisfação mútua. Se você sente que não consegue controlar e isso prejudica a relação, já é um sinal de atenção. Você sabia que a ejaculação é mais neurológica do que física? Ou seja, é o cérebro quem dá o comando. E quando você está ansioso, tenso, preocupado, inseguro,
O cérebro interpreta isso como um sinal de ameaça. E o que ele faz? Acelera o processo para resolver logo. E aí? Já era. Esse é o ponto onde muitos homens erram. Focam só no físico, mas esquecem que o controle começa na mente. Agora imagine se existisse uma forma de ensinar seu corpo a responder diferente, a sair do automático, a recuperar o ritmo, sem precisar de medicamentos, sem efeitos colaterais, sem medo. E se fosse possível, com algumas práticas simples e consistentes, recuperar a confiança e ter controle total do seu prazer? É exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte desse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. Você já viveu ou conhece alguém que sofre com isso? Como isso afeta a sua vida ou o seu relacionamento? Compartilha aqui nos comentários porque sim, é falando sobre isso que a gente começa a quebrar o tabu. Se a gente entende que o cérebro tem um papel tão importante nesse processo, então a pergunta certa é: como podemos ensinar o cérebro a não se apressar? Será que existe um jeito de reeducar esse reflexo? A resposta é sim, e não envolve nenhuma pílula milagrosa. Uma das primeiras estratégias que fazem toda a diferença é a conscientização corporal. Parece simples, mas a maioria dos homens nunca parou para observar como o próprio corpo reage durante o estímulo sexual. Você já reparou em que momento começa a perder o controle? Já percebeu quais são os gatilhos que aceleram demais o seu ritmo? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Por isso, começar a prestar atenção no que o corpo está dizendo é o primeiro passo para virar esse jogo. Outro ponto essencial é a respiração. Pode parecer clichê, mas a forma como você respira influencia diretamente na sua excitação e no seu controle. A maioria dos homens prende a respiração sem perceber quando estão excitados, e isso acelera ainda mais o processo. A dica aqui é simples: respiração profunda, pelo nariz, solta devagar pela boca. Isso ajuda a manter o foco, desacelerar o corpo e prolongar o prazer. Já experimentou fazer isso durante uma relação? Testa e depois me conta nos comentários se sentiu diferença. Tem também uma técnica clássica chamada Start and Stop, ou seja, parar e começar. É usada há décadas e, quando bem aplicada, ajuda a treinar o controle ejaculatório. Funciona assim: durante a masturbação ou durante a relação, você observa quando está perto do ponto sem retorno, aquele momento que sabe que não dá mais para segurar. Quando perceber que está chegando lá, você para por alguns segundos. Respira fundo, relaxa e depois continua. Esse exercício ensina o corpo a reconhecer o próprio limite e, com o tempo de controle aumenta naturalmente. E aqui entra uma pergunta importante. Você tem o hábito de treinar seu corpo fora da relação sexual? Porque o controle não começa na hora do vamos ver. Começa antes. Começa com o autoconhecimento, com prática, com paciência. Não adianta esperar um milagre se você nunca dedica um tempo para se entender melhor. Já pensou nisso? Aliás, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, já aproveita para deixar o like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que quase ninguém tem coragem de falar. E claro, compartilha com alguém que pode se beneficiar dessa conversa. Porque você nunca sabe quem está precisando ouvir isso agora. Uma outra estratégia poderosa é fortalecer os músculos da região pélvica, especialmente o famoso músculo PC pubococcígeo. Esse é o mesmo músculo que usamos para interromper o jato de urina. Já tentou fazer isso no meio do xixi? Então, esse músculo é seu aliado no controle da ejaculação. Você pode treiná-lo com os exercícios de Kegel. Contraia esse músculo por 3 segundos, depois relaxe por 3 segundos. Faça isso 10 vezes seguidas, pelo menos 2 vezes ao dia. Pode fazer sentado, em pé, dirigindo. Ninguém percebe. Com o tempo,
Esse músculo fica mais forte e te dá mais controle na hora da relação. Agora me diz, você sabia que esse músculo existia e que podia ser treinado? A maioria dos homens nunca ouviu falar disso, e é por isso que esse tipo de informação precisa ser compartilhado. Então, se estiver achando útil, comenta aqui embaixo. Estou aprendendo. Vou adorar saber que você está comigo nessa jornada. Outro ponto que não pode ser ignorado é o papel da ansiedade e do estresse. Quando a mente está agitada, o corpo entra em modo de alerta. E nesse estado, o instinto é resolver tudo o mais rápido possível. Isso inclui o sexo. Então vale perguntar, como anda a sua rotina? Você tem dormido bem? Se alimentado direito? Praticado alguma atividade física? Parece que não tem nada a ver com sexo, mas tem tudo a ver. O corpo inteiro influencia na sua performance sexual. E aqui vai um convite. Se você quiser que eu traga um vídeo só com dicas naturais para reduzir a ansiedade sexual e melhorar seu desempenho, comenta aqui embaixo, quero vídeo sobre ansiedade. Se muita gente pedir, eu trago esse conteúdo, com todo carinho. Aliás, você já se perguntou o quanto a sua relação com o prazer influencia no controle? Muitas vezes a pressa vem da ideia de que o sexo tem que ser rápido, intenso e sempre com penetração. Mas o prazer vai muito além disso. Quando você começa a explorar outras formas de conexão, de toque, de presença com a parceira, a pressão diminui e o controle aumenta naturalmente. Já pensou em transformar a relação sexual em um momento mais consciente, mais conectado, mais livre de expectativas? E se até aqui você está gostando do conteúdo, faz o seguinte, se inscreve no canal agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e me ajuda a continuar trazendo vídeos sem enrolação, com informações que realmente podem mudar a vida de muita gente. Para fechar esse trecho, deixa eu te perguntar. Você acredita que é possível reaprender a viver o prazer com mais calma, mais presença e mais controle? Porque o que eu posso te garantir é que muitos homens que começaram a aplicar essas técnicas mudaram completamente a forma como vivem a sexualidade. E o melhor, sem depender de nenhuma fórmula mágica. Mas calma, isso é só o começo. No próximo vídeo, a gente vai entrar ainda mais fundo nessas práticas. Vamos falar de como preparar o corpo antes da relação, como criar uma rotina de treino íntimo e como envolver sua parceira nesse processo de maneira natural e sem vergonha. Se você quer mesmo dar um passo para transformar sua vida íntima, ativa o sininho para ser avisado quando a próxima parte sair. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um parceiro ou até um grupo que você participa.